Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, eu os cumprimento, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, dessa feita para postar comentário de mais uma das nossas lições, aí da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 5, de 1º de fevereiro de 2026. O título da lição de hoje é O Deus Filho. Nós tivemos a oportunidade de meditar aí nas lições passadas sobre a Trindade, depois sobre o mistério do Deus Pai, e hoje nós vamos começar aí falando sobre o Deus Filho, no caso de Jesus Cristo. O textuário da nossa lição nos diz o seguinte: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Escutai, que é o fragmento de um texto de Mateus, capítulo 17, verso de número 5. Esse texto ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto, eu não vou comentá-lo no momento. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Essa verdade deve ser colocada em prática, ou seja, é algo que deve nos acompanhar no dia a dia. Ela nos traz aqui algumas proposições centrais da fé cristã, centrais para todos aqueles que verdadeiramente servem a Cristo. Quero deixar bem claro, e eu creio que vocês que têm acompanhado, vocês têm percebido, que o objetivo desse canal aqui é fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, com temas aqui da lição da CPAD, mas trazendo de uma forma crítica o estudo da lição, do próprio tema aqui apresentado pela lição, não me limitando apenas ao comentário do comentarista. Não é esse o propósito, e também aqui não tenho a pretensão de estar querendo influenciar ninguém, numa espécie de uma doutrinação cega, em hipótese nenhuma. Apenas aqui o meu propósito é estudar a lição com um olhar crítico, ler o texto bíblico com um olhar crítico, mostrando a, as possibilidades de reflexão de um texto, de um tema, a partir, é claro, do nosso livro, ou do nosso livro principal, que é a Palavra de Deus. E eu julgo que eu tenho procurado me esforçar para não estar querendo colocar no texto aquilo que meramente eu penso, eu acho, mas me esforçando o máximo para ser fiel ao texto em si. E hoje nós estaremos falando exatamente aí sobre o Deus Filho, e essa verdade prática, ela nos traz algumas afirmações aqui que são muito importantes. Aqui logo no início nós temos o seguinte: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai. Aqui nós temos essa afirmação, essa verdade, de que Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado, ele não é um homem qualquer, ele é um sujeito histórico que tem a sua existência marcada na história, porém ele não é um simples homem. Ele é exatamente o Filho de Deus, e ele é a revelação plena do Pai. Ou seja, Jesus, apesar dele ter realizado toda a obra da redenção como homem, mas ele era e é a expressa imagem do Deus Pai. Nós vimos, por exemplo, que quando do momento, e nós vamos ver aqui do momento da transfiguração, nós vimos ali a divindade de Jesus sendo revelada. Portanto, a primeira grande verdade que nós temos aqui que levar em consideração é que Jesus,
ele é o Deus Filho, e que ele é a revelação plena, a revelação total do Pai, a expressa imagem do Pai. Ele é o centro de toda a revelação divina, ou seja, de Gênesis, Apocalipse, a natureza, tudo aquilo que foi criado por Deus e a sua própria palavra, as Escrituras Sagradas, todas elas giram em torno de revelar Jesus como Filho de Deus. Nós, cristãos, nós defendemos que Cristo é o centro da Bíblia. Toda a Bíblia trabalha com o tema da redenção, e redenção essa que só é capaz através de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Portanto, ele é o centro da revelação divina, é o único. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso, para mim, aqui, essa última informação é uma das mais importantes, porque, com o passar do tempo, nós temos visto que algumas religiões, alguns grupos religiosos, inclusive evangélicos, líderes, pastores, apóstolos, missionários, como também padres, líder religioso, como o Papa ou um guia espiritual, eles têm se colocado como um intermediário entre Deus e o homem. Então, à luz da palavra de Deus, nenhum homem, nenhuma religião, nenhum ser tem esse papel de ser intermediário entre Deus e os homens. Na antiga aliança, nós tínhamos a figura do sacerdote e do sumo sacerdote. Eles faziam esse papel de ser um mediador temporário entre a nação de Israel e Deus de Israel, Deus que nós servimos. Porém, tudo aquilo ali, a Bíblia diz que era uma figura, que era algo que simbolizava, que apontava para o futuro, quando viria alguém, um sumo sacerdote superior, que ofereceria uma oferta única e definitiva e que ele inauguraria um tabernáculo celestial. E essa pessoa é exatamente Jesus Cristo, Filho de Deus. É necessário que nós entendamos que, mesmo na antiga aliança, o único meio de salvação é Jesus Cristo. Às vezes, algumas pessoas erroneamente pensam e às vezes até ensinam nas igrejas que no passado o homem era salvo pela lei e agora, após a vinda de Cristo, nós somos salvos pela graça. Isso não tem nenhuma sustentação bíblica. Em momento algum da história da humanidade, o homem pôde ou poderá conseguir salvação se não for através da graça. Salvação nunca foi, nunca será por meio das obras da lei, por obras que o homem possa fazer, uma boa conduta, ser um bom caráter, ser um bom religioso. A salvação nunca foi por intermédio disso. E muito menos por meio de algum intermediário, algum líder religioso, um padre, um pastor, um missionário. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de fazer intermediação entre Deus e o homem. O único intermediário entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então, é necessário que você que acompanhe esse vídeo, os meus vídeos, que você tenha essa plena consciência, se a tua salvação ela está ancorada na intercessão do teu líder religioso, de algum santo que já morreu, de alguém que foi canonizado, seja lá quem quer que seja de igreja evangélica, católica, espírita, seja lá qual for a religião. Nenhuma religião, nenhum homem, nenhum santo, ninguém, absolutamente ninguém pode reconciliar o homem com Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o intermediário entre Deus e o homem.
Portanto, aqui nessa verdade prática, está bem claro que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, é bom que nós tenhamos essa verdade em alta conta, porque essa verdade ela está além da religião, seja qual for a religião, seja qual for a religião. Infelizmente, nós vimos na atualidade pessoas que são presas a um líder religioso, isso inclusive no meio evangélico, que tem o seu líder, um pastor, um apóstolo, seja lá o que for, e muitos se colocam nessa posição como que querendo roubar a glória de Deus, e Deus não dá a sua glória a outra, se colocando como se fosse um intermediário, uma ponte entre Deus e o homem, mas isso é puro engano, puro engano. A leitura bíblica em classe para a nossa reflexão está no livro de Lucas, capítulo de número 1, o verso de número 31, 32, 34 e 35. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35, e depois o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 17, o verso 1 até o verso de número 8. Então vamos ao primeiro texto, que é o capítulo 1 de Lucas, o verso 31, nos diz o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Temos aqui palavras do anjo Gabriel, quando ele se apresentou a Maria, trazendo ali a boa nova, trazendo a mensagem divina de que ela foi escolhida para ser mãe do Messias prometido, e que o Espírito de Deus haveria de descer sobre ela, e ela haveria de conceber e ser a mãe do Salvador. Ela naturalmente vai questionar, porque ela era virgem, ela ainda estava noiva, nunca havia se deitado com homem, e ela acha aquilo impossível. Porém, Maria ela é orientada pelo anjo, como também o seu noivo é orientado, e por fim ela acaba permitindo, vamos dizer assim, entre aspas, sendo o canal pelo qual Jesus ele vem ao mundo em carne, enquanto carne. Então, aqui no texto diz exatamente que eis que em teu ventre, o anjo dizendo a Maria, você vai conceber e dar à luz um filho. E o anjo já diz qual seria o nome deste menino. Esse menino se chamaria Jesus. E havia toda uma profecia quanto à virgem conceber, dar à luz um filho, sobre o nome. Tudo isso já havia sido profetizado cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Portanto, agora chega o momento do cumprimento da profecia, e o anjo então vai dizer exatamente a Maria sobre o que aconteceria com ela. Aí o verso 32 diz o seguinte, ainda sobre como seria o menino. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, ou seja, o pai não era José, será um filho de Deus. Esse menino seria gerado pelo Espírito Santo, portanto, seria filho do Altíssimo, e o Senhor Deus, aqui com letra maiúscula, Senhor Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Algo que os judeus esperavam, exatamente o reino, havia uma promessa de que o reino de Davi não teria fim, que Davi reinaria, surgiria do rebento de Davi alguém que haveria de reinar para sempre, e isso, em termos escatológicos, apontava exatamente para Jesus. Jesus era o cumprimento dessa promessa, que haveria de assentar sobre o trono de Davi, aqui colocado como sendo seu pai, no sentido da sua linhagem, e ele haveria de reinar para sempre. Isso tem, é claro, nuances, tanto histórica como escatológica. Algo que ainda Jesus já reina espiritualmente falando sobre o seu povo,
que é composto de judeus e gentios, e haverá de reinar, segundo nós cremos, não é consenso em toda a teologia, ele haverá de reinar durante um período aqui na Terra, em Sião, em Jerusalém, sobre todas as nações, e haverá de reinar eternamente no novo céus e na nova terra. Nós estaremos debaixo do governo de Cristo e com Cristo eternamente. Portanto, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí o verso 34, o questionamento de Maria. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? A expressão aqui, conhecer, é uma expressão muito comum na Bíblia, fala exatamente da relação sexual. Então, Maria, essa jovem virgem, ela vai exatamente perguntar para o anjo: mas como é que eu vou conceber? Como é que eu vou dar à luz um filho se eu nunca tive relação sexual com homem nenhum? E essa é a única forma de alguém conseguir conceber. Ela vai exatamente fazer esse contexto. Como é que vai ser isso, visto que não conheço varão? Ou seja, no sentido geral, nunca tive relação sexual com nenhum varão. Aí o verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, ou seja, o poder, a graça do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Então, ou seja, o que o texto está dizendo aqui, o anjo respondendo a Maria, é que ela, o menino que ela haveria de gerar, de parir, seria gerado no seu ventre através de uma obra sobrenatural, uma obra do Espírito Santo. Por isso que ele seria chamado Filho de Deus, porque o Deus Espírito Santo seria aquele que geraria, que fecundaria, vamos dizer assim, um óvulo no ventre de Maria, no ovário, para que ela pudesse conceber, ter uma gravidez normal, uma gestação normal, 9 meses, como qualquer mulher, com a única diferença que não era fruto de uma relação sexual. Era um poder sobrenatural do Espírito Santo que iria fecundar um óvulo, no caso, no ovário de Maria. E agora é interessante observar, porque alguém pode questionar, mas isso é um absurdo. Sim, olhando humanamente falando, é um absurdo, mas se você crê que Deus criou o homem, isso também é um absurdo, muitos não creem. Mas, no mínimo, você tem que observar que você não é causa de si mesmo, alguém te criou. Você não é fruto do acaso. Então, um ser sobrenatural, poderoso, soberano, criou tudo que existe. A esse ser nós chamamos de Deus. Então, um Deus que criou o ser humano, um Deus que não foi criado, que é eterno, para ele fazer com que uma criatura criada por ele venha a estar grávida sem ter tido relação sexual, isso, para Deus, isso é, é menos fácil, dizer assim, ou mais fácil, melhor dizendo, do que criar o ser humano. Para nós, tudo isso é absurdo, parece ser impossível. Mas, se você for olhar em termos humanos, qual seria o mais difícil? Criar uma mulher, no caso aí o ser humano, ou fazer com que uma mulher fique grávida? O poder de criar o ser, no caso a mulher, exige bem mais poder, vamos dizer assim, se for olhar pela esfera humana, do que fazer com que essa mulher que já existe venha a ficar grávida. Mas estou falando apenas numa linguagem humana, porque, na verdade, para Deus, criar o homem, criar a mulher, fazer com que a mulher venha gerar um filho, ou criar todo mundo, tudo aquilo que existe, para Deus tudo é a mesma coisa, porque Ele é soberano, Ele é todo-poderoso e nada é impossível para Deus. Então, o que aconteceu
aqui com Maria é exatamente isso. Ela, o Espírito Santo, o poder de Deus, fez com que Maria se engravidasse, ela gerasse no seu ventre um filho, e no tempo normal, a única coisa sobrenatural que aconteceu foi a fecundação do óvulo. Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, e a partir daí ela teve uma gravidez, uma gestação como qualquer mulher. O período da gestação, o parto normal, certamente, para a época, e Jesus foi uma criança normal, viveu normalmente a sua fase de infância, de adolescente, de jovem, e cumpriu a sua missão. Já aos 30 anos de idade, ele aparece para cumprir a sua missão. Aos 12 anos, ele é apresentado ali naquela fase, aquele rito de passagem dentro do judaísmo, mas Jesus foi um ser humano comum, enquanto homem, como qualquer um ser humano comum, porque ele foi 100% homem, mas ele nunca deixou de ser Deus, porque ele também tinha a natureza divina, porque ele era filho, ele era humano, filho de Maria, mas ele era também filho de Deus, porque não foi a sua concepção, não foi resultado de uma relação sexual entre José e Maria. E deixa bem clara que Maria, ela concebeu do Espírito Santo, e enquanto Jesus não nasceu, José não teve relações sexuais com Maria. Depois disso, depois de Jesus ter nascido, José tomou Maria, no caso, como esposa, cumprindo todas as obrigações de marido, inclusive tendo relações sexuais com ela. Maria teve outros filhos, e a Bíblia diz isso bem claro sobre os irmãos e as irmãs de Jesus, deixa bem claro. Então, essa mentira da eterna virgindade de Maria, isso é uma mentira, isso não tem base bíblica, porque Maria, ela teve outros filhos, ela teve relações sexuais com José, isso, claro, depois que Jesus nasceu. Então, o ato é soberano, o ato de um milagre divino da concepção só foi no caso de Jesus. Os demais filhos de Maria foram resultado da relação sexual de José com Maria, que veio gerar filhos, homens, carnais, pecadores, como qualquer um outro. Jesus, ele foi um homem, como qualquer um outro homem, no sentido do seu nascimento, da sua vida, de carne e osso, sujeito, inclusive, às mesmas fraquezas. Porém, o grande diferencial é que Jesus, ele, como filho de Deus, ele veio para cumprir uma missão de resgate da criatura, do homem que havia caído no pecado. Jesus foi tentado para pecar, mas a Bíblia diz que ele foi obediente ao Pai, ele venceu a tentação e foi fiel até a morte de cruz. Então, ele, em momento algum, ele deixou de ser Deus, porque enquanto Deus ele é eterno, mas ele era totalmente homem, veio aqui como um homem e cumpriu, sofreu, cumpriu a sua obra como um homem, como um filho, obediente a Deus e também aos seus pais, a sua mãe carnal e o seu pai adotivo, José. Bem, então, aqui o anjo, ele vai explicar a Maria que exatamente a virtude do Altíssimo haveria de cobri-la com a sua sombra, e o que nasceria dela, né, o santo que haveria de nascer dela, seria chamado Filho de Deus. Outro texto que a lição apresenta é Mateus capítulo 17, o verso 1 ao verso de número 8. Verso 1 nos diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aqui, já nesse texto aqui, no capítulo 17 de Mateus, já está falando de Jesus já lá no seu ministério, já, vamos dizer assim, com um ministério bastante adiantado, já está publicamente exercendo o seu ministério, e num dado momento do seu ministério, ele chama esses seus discípulos, no caso Pedro, Tiago e João,
que era havia 12 que acompanhavam Jesus, e dentre esses 12 havia aquele ciclo mais próximo de Jesus, que era exatamente Pedro, Tiago e João. E ele, então, em dado momento, ele chama esses discípulos consigo para ir para um monte, e ali naquele monte, no alto daquele monte, ele revela a sua divindade, que é exatamente na passagem que nós conhecemos aqui, o próximo verso já vai dizer sobre a transfiguração. O que é transfiguração? É exatamente Jesus se transformar, mostrar o seu aspecto de glória. Ou seja, a divindade de Jesus é revelada para esses 3 discípulos ali no monte conhecido, que passou a ser conhecido como o Monte da Transfiguração. Então, é isso que esse texto estará nos apresentando. Portanto, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, que era irmão de Tiago, e os conduziu em particular a um alto monte, e o verso 2, e transfigurou-se. A ideia dessa transformação mostrou a sua divindade, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto, nessa sua transfiguração, nesse demonstrar da sua glória, diz que o rosto dele resplandecia como o sol. Então, ali, essas 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, eles viam Jesus agora transfigurado, o rosto resplandecendo como o sol. Então, assim como o brilho do sol era o brilho no rosto de Jesus, resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aqui, a ideia do resplandeceu como o sol fala exatamente da questão da transcendência divina, do poder da onisciência divina, que é a luz que traz tudo, as claras, que tem a ver com isso, com a questão da onisciência de Deus, que é um atributo divino. Jesus, então, ele vai resplandecer como o sol, conhecimento pleno, e as suas vestes brancas como a luz. Aí o branco, que fala da santidade, que é um dos atributos de Deus, Deus é santo, Jesus é santo, e a luz exatamente que fala da verdade, da clareza. Então, Jesus, a transfigurar-se diante desses seus discípulos, o rosto resplandecente como o sol, as suas vestes brancas como a luz. E aí o verso 3, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui é um texto bastante emblemático, que nesse momento, quando da transfiguração de Jesus, aparece ali conversando, dialogando com Jesus, 2 personagens do Antigo Testamento, 2 grandes personagens que são 2 representações, que é exatamente Moisés e Elias. Sabemos que Moisés, ele morreu, não sabe, houve uma disputa, né, do corpo de Moisés, Satanás disputou com o anjo o corpo de Moisés, e Elias ele foi arrebatado aos céus. E aí há questionamentos e questionamentos sobre a questão do corpo de Moisés, a questão de Elias, mas a gente não vai entrar aqui no mérito da questão, mas o certo é que a ideia aqui do aparecimento de Moisés e Elias é bastante simbólica. Por quê? Porque aqui essa aparição, ou esse manifestar de Jesus conversando com Moisés e Elias, ali era algo que apontava simbolicamente, mostrando ali Moisés como o representante da lei, que era, no caso, era tudo aquilo que movia a antiga aliança. A lei veio através de Moisés, e agora temos também Elias, que era uma representação dos profetas. Então, Moisés representava a lei, que era exatamente o meio, e tinha toda a questão dos sacerdotes, sendo intermediário do povo em relação a Deus, e Elias representando os profetas, que era o inverso, que era Deus falava através dos profetas com o povo. Ou seja, o sacerdote era um intermediário entre Deus e o povo, e os profetas intermediário, o sacerdote era um intermediário entre o povo e Deus, era representante do povo diante de Deus, e um profeta era o representante de Deus diante do povo. Então, nós temos aqui que toda essa representação aqui
de dizer que Moisés e Elias fala de uma completude, tanto a lei aqui representada por Moisés, quanto Elias representando o espírito da profecia, ou a profecia, todas as profecias. Estava exatamente nesse momento ali, conversando com Jesus, dando, vamos dizer assim, revelando, demonstrando que tudo concorria, tudo se resume em Jesus. Ela era uma prova de que ele era o Filho de Deus, que tudo apontava para ele, não só a lei, como os profetas, tudo apontava para Jesus. Eis aí o mistério de Moisés e Elias ali naquele momento, conversando com Jesus, aí nesse seu aspecto transfigurado. Aí o verso 4, Pedro, que era um dos três que estava ali, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas. Ele não sabia, coitado, do que estava, não tinha o que falar naquele momento. Ele não entendia a profundidade, a grandiosidade do que estava acontecendo. Ele diz: olha, mestre, é bom estar aqui, porque não façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Vocês vão fazer aqui 3 tendas para que vocês fiquem aqui, porque é muito bom estar aqui. Porém, é claro, aqui mostra a ingenuidade e o estado em que Pedro e os demais ficaram diante de algo sobrenatural que estava acontecendo diante dos seus olhos. O verso 5, e estando ele ainda a falar, Pedro ainda a falar sobre a construção dessa tenda de 3 tabernáculos, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Isso aqui é bem interessante, porque desde a antiga aliança, quando a nuvem de Deus descia na arca da aliança, enchia o templo quando consagrado, tudo isso, a nuvem que acompanhava o povo durante o dia, tudo isso é uma representação da presença de Deus. Então, quando o texto diz aqui que estando ele a falar, ainda a falar, uma nuvem, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, mostra exatamente a glória de Deus ali, revelando que Jesus não era um humano qualquer. Então, a luminosidade dessa nuvem os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, ou seja, a voz de Deus, da glória de Deus, saiu de dentro daquela nuvem, e esses discípulos escutaram a voz. Aqui já é uma prova plausível de que Jesus é uma pessoa, Deus é outra pessoa, porque aqui está Jesus ali, e uma nuvem que é a glória de Deus, e uma voz que sai dessa nuvem. Então, se é uma voz, no mínimo aqui nós já temos 2 pessoas, a voz e Jesus. Portanto, são pessoas distintas, daí nós cremos na pessoa da Trindade, num Deus trino, que são 3 pessoas distintas. Bem, então, uma nuvem os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Então, a voz da nuvem, a voz de Deus, estava agora revelando claramente para esse discípulo, Pedro, Tiago e João, de que Jesus ele era divino. Quando diz: este é meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, meu prazer, a minha alma tem prazer neste homem que é o meu filho. O homem pecou contra mim, o homem me ofendeu, tornou-se inimigo de Deus. Mas neste homem aqui, neste santo, que é o meu filho amado, eu tenho prazer. Ou seja, ele saiu de mim, ele me agrada. Então, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Isso aqui é muito interessante, porque aqui a voz que apresenta, que revela a identidade de Jesus, ao mesmo tempo diz qual é a missão de Jesus e o que os homens deveriam fazer diante da missão de Jesus. Então, a missão de Jesus era exatamente anunciar o Pai. E a missão dos homens era escutar, ouvir, levar a sério os ensinamentos de Jesus. Então, esse é meu filho amado, escutai.
Então, essa mensagem ecoa gerações a gerações. Jesus é o único mediador, ele é o filho amado do Pai e é a ele que você deve escutar. Você não deve escutar as ideias, as ideologias próprias da sua religião, do seu líder, do seu guia espiritual. Você deve escutar a voz de Cristo. A voz de Cristo, Cristo fala através do Espírito Santo, Cristo fala através da sua palavra. Então, quando uma igreja ela se afasta da palavra de Deus, ela deixa de buscar a presença de Deus, os dons espirituais, a leitura, o ensinamento da palavra, e ela procura ser guiada por programações neurolinguísticas, por outras técnicas de atingir a mente, o coração do homem, para reprogramar a mente do homem, ou marco, alguma ideologia humana, ela deixa de ser igreja. É muito sério. Você só deve ouvir a voz de Deus. Jesus é Deus. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele vocês escutem. E nós sabemos que exatamente Jesus, ele veio, cumpriu o seu ministério e chamou para si discípulos e ensinou-lhes o que eles deveriam pregar. Os apóstolos foram levantados, fizeram a sua parte, hoje a chama do evangelho está nas nossas mãos, e aqueles que lideram devem ter consciência de que eles só devem falar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que o Espírito diz às igrejas, é isso que nós devemos ouvir, porque é isso que agrada a Deus, e essa é a única forma de sermos ensinados a ser discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Verso 6. E os discípulos, ouvindo isso, ao ouvir essa voz, caíram sobre seus rostos e tiveram um grande medo. Eles perceberam que não era algo comum para estar fazendo uma tenda para Elias, para Moisés, não, ali era algo sobrenatural, e eles se encheram de pavor, tremeram e temeram, e caíram com o rosto no chão, com grande temor. Ao verso 7, e aproximando-se Jesus aproxima deles, toca-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Jesus fala, olha, levante, não tenha medo. E o que aconteceu? Quando eles levantaram, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Ou seja, não viram mais Elias, não viram mais Moisés, que era uma manifestação ali espiritual da parte de Deus, e apenas Jesus estava ali, e eles puderam ali ter essa experiência, e está registrado no texto bíblico, essa revelação da divindade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui João ele está exatamente mostrando, apresentando o Deus Filho à humanidade, e essa marca aqui dá tanto o texto anterior, quando o anjo aparece a Maria, algo sobrenatural, revelando que ela seria mãe do Salvador, e agora na transfiguração, novamente, Deus se revelando que Jesus, de fato, era o Salvador, era o seu Filho unigênito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí, comentário da lição, introdução. Ratificamos ou confirmamos que a Trindade nos revela um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da Transfiguração é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho, Nele, no caso, nesse episódio da Transfiguração, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, Pedro, Tiago e João, com a aprovação explícita. Jesus é exaltado tendo a aprovação clara do Deus Pai. Ele não é uma personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Filho. Então, essa experiência da transfiguração nos mostra exatamente que Jesus é divino, que ele é o centro de tudo, de toda a profecia, da lei, de toda a profecia, e ao mesmo tempo que ele é o único redentor enviado por Deus para
redimir a humanidade dos seus pecados. O primeiro tópico da lição, nós temos o seguinte: a divindade do Filho. Primeiro subtópico, concepção virginal de Jesus. Aqui eu vou fazer só uma leitura mesmo, que basicamente eu já expliquei essa parte aqui, basicamente os três tópicos. A divindade do Filho. Primeiro subtópico, a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel, que foi o anjo que apareceu a Maria, o mensageiro, o anjo mensageiro, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra aqui, que é do grego episkiazo, refere-se à presença divina. Então, a sombra refere-se à presença divina. A própria nuvem ali, a sombra da nuvem, a nuvem e a sombra que o povo desfrutava no deserto era um símbolo da presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra ou à virtude, que é o Dynamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria. Repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus, ou seja, seria o resultado desse poder da sombra do Altíssimo que repousou sobre Maria. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo porque aqui cita o Espírito Santo no ato da concepção. Então, Deus envia o anjo fala ao Espírito Santo descendo sobre Maria e o Filho que há de nascer. Portanto, as três pessoas da Trindade. Segundo tópico, a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância que a homoousios do Pai. Ou seja, ele possui a mesma substância espiritual do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Nunca houve um momento que ele não existia. Eu já falei isso em outras lições. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João 1, verso 1. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, ou seja, nunca deixou de ser Deus. Possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unida numa única pessoa. Então, era uma única pessoa com duas naturezas, uma divina e a outra natureza, a humana. Louvado seja o nome do Senhor. Essa união das duas naturezas, chamada de união hipostática, que é o divino e o humano ao mesmo tempo, essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, é uma união sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A ideia aqui dessa união das duas naturezas é que as duas estavam unidas, mas não se confundiam uma com a outra. Então, era uma união, por essa união não havia confusão de natureza, não havia mudança, uma natureza não suplementava a outra e não havia divisão e nem separação. Isso é, claro, um mistério divino. É um milagre. É o absurdo, os absurdos divinos que a nossa mente carnal, limitada, a nossa razão não dá para conceber. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. É exatamente isso. Porque, como Deus, ele está com Deus. E como homem, ele estava com o homem. Portanto, era o único ser capaz de ser mediador, era um ser que fosse homem, mas que também fosse Deus. Daí, nós falarmos no início que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, homem, e Jesus, Deus. Porque, como homem, ele é o nosso representante, como um Deus, ele era o próprio Deus,
Então, Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo. Ou seja, ele mesmo, o próprio Deus, é quem fez o papel da reconciliação, porque Jesus era Deus, Jesus é Deus. Segundo, terceiro subtópico, os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles citamos eternidade, ou seja, Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai, então ele possui a eternidade. A imutabilidade, Cristo sendo Deus, ele nunca pode mudar seu caráter. Onipresença, Jesus está, sua presença é universal. Onisciência, ele conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Onipotência, nada é impossível para ele. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente ao Deus Pai. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Isso é, não existe cristianismo sem Cristo como sendo homem e sendo Deus. O cristianismo não se sustenta sem a figura de Cristo. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. O Evangelho não tem validade se nós não pregarmos um Jesus que é Deus, mas que também foi homem. Totalmente homem e totalmente Deus. Segundo tópico da lição, a centralidade do Deus Filho. Primeiro subtópico, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o alto monte. Nesse local, Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é traduzido do grego metamorfo, do qual originou o vocábulo metamorfose. Então, transfigurar é transformar-se. Essa é a ideia. Então, é uma transformação, uma mudança. Então, essa é a ideia da metamorfose, do transfigurar. Então, Jesus se transformou diante dos discípulos, se revelou como um Deus. Essa aqui é a ideia. Uma transformação, uma mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com a aparência resplandecente. Um prólogo escatológico do vislumbre do que Cristo pós-ressurreto e glorificado. Então, a transfiguração era um vislumbre do Cristo ressurreto. Após a ressurreição, ele seria com esse corpo glorioso que ele subiu para o céu. Então, na transfiguração, Jesus está dando ali um vislumbre do que seria esse Cristo pós-ressurreição, pós-ressurreto. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, duas naturezas em uma só pessoa. Aqui, a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus, do Filho encarnado. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, o testemunho da lei e dos profetas, na figura de Moisés e Elias, como já falei. Estando no monte, eis que eles apareceram, Moisés e Elias, falando com ele. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos. Ali não foi nada, não tem nada a ver com mediunidade, com encarnação, não tem nada a ver com isso. Ali foi uma figura, uma representação, assim, uma manifestação espiritual para mostrar, trazer algo, uma revelação da divindade divina, trazendo diante ali dos discípulos o representante, ou seja, a representação da lei e dos profetas, o testemunho da lei e dos profetas, mas não tem nada a ver aqui com a ideia de um encontro com os mortos, um contato com os mortos. Mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda a lei apontava para Cristo, ali era Moisés chancelando Cristo como cumprimento da lei. Jesus não veio cumprir a lei, ele é o cumprimento da lei. Mas a gente fala que Jesus veio cumprir a lei. Mas em que aspecto? Ele veio aqui oferecer holocausto, etc. Não, Jesus ele é o cumprimento da lei, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele inaugura um novo sacerdócio, então ele em si é o cumprimento da própria lei, quando ele morre
e ele ressuscita ao terceiro dia. Portanto, Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda lei apontava para Cristo. E Elias? Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Enquanto Moisés era o símbolo da lei e apontava para Cristo, Elias era ali o representante de toda a profecia bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse. Toda a profecia ela aponta para Jesus. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central, é o cumprimento definitivo das Escrituras. Ou seja, o centro da Bíblia é Cristo. Tudo aponta para Cristo. Tanto a lei quanto as profecias, elas apontam para Cristo e têm seu cumprimento em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus, superior aos homens, superior a Moisés, à lei, portanto, superior aos próprios profetas que falavam da parte de Deus, mas não eram Deus. Então, Jesus era superior a tudo. Tópico 3, subtópico 3, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. É a aprovação, o clímax da superioridade e aprovação de Jesus pelo Pai. Quando a voz diz, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem uma voz. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Já o João Batista, agora essa voz ecoa novamente. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Ou seja, Jesus não é apenas o Filho porque veio cumprir uma missão, mas também em natureza ele é igual ao Pai. A expressão em quem me comprazo, ou eu dou quesar, revela que o Filho é aquele em que o Pai se deleita. Prazer é ter deleite, prazer, alegria. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus gerado pelo Pai, consubstancial com ele, que tem da mesma substância que o Pai. Por fim, o último tópico da lição, o tópico 3. A missão redentora do Deus Filho. Primeiro subtópico, o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Qual é a ordem do Pai? Escutai. Então, até hoje, quem você deve escutar? Escute a Jesus, ao Espírito Santo, a sua palavra. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus, vai Deuteronômio 18, 15. Essa profecia já apontava para isso. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Moisés falando, esse profeta que seria despertado seria o próprio Cristo. A ele ouvireis. A instrução, escutai, coloca o Filho em posição de supremacia sobre a revelação anterior, sobre as revelações, os profetas, a lei e tudo. Não é Moisés que você deve escutar, não é Moisés, a lei, e nem ali os profetas que devem ser ouvidos, mas a Cristo. Por quê? Porque Moisés e os profetas apontavam para Cristo. A ele que devemos escutar. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança centrada na pessoa do Filho. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar a sua voz é rejeitar a autoridade do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. A exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental.
Cristo é absolutamente único, não viu. Ninguém viu mais, viu quem mais? Não viu mais nem Moisés nem Elias. Por quê? Porque eles já haviam passado e, em termos do ministério deles também, já havia passado. Ou seja, a lei já havia passado, os profetas passaram, a Bíblia diz que a lei e os profetas durou até João Batista. Então, não viu ninguém mais, por quê? Porque eles já cumpriram seu papel, que era apontar para Cristo, e agora Cristo era o cumprimento das profecias e da lei. Daí a ideia da exclusividade de Cristo, e ali dos discípulos não verem mais a ninguém. A eles ninguém viu mais senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Então, ele não veio cumprir a lei, ele é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento da lei. É bem mais do que vir cumprir a lei. Ele é o próprio cumprimento da lei, porque tudo apontava para ele. Ele é o cumprimento da lei e é o cumprimento dos profetas. Toda a escritura aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos, capítulo 4, verso número 12, diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Está em Atos 2, 4, 12, 1 Timóteo 2, 5. Atos 4, 12, 1 Timóteo 2, 5. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante de sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz. Profetas, lei, somente Jesus permanece. Por isso, toda glória a ele para sempre. Por fim, o último subtópico. O aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um ensinamento para os discípulos, um evento que ensinou aos discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Então, essa experiência do Cristo pós-ressurreto foi para fortalecer a fé dos discípulos, para que eles, quando Jesus fosse entregue à morte, eles já lembrassem que Jesus é Deus. Ele haveria de vencer a morte como ele o fez. Louvado seja o nome de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus, quando ele diz em 2 Pedro 1, 16, 17: mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui ele se refere à transfiguração, aqui Pedro na sua segunda carta. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem tenho comprazido. Então, a referência à transfiguração. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e a adorar a Cristo com fé e esperança. Ou seja, Jesus é Deus, ele venceu a morte, ele subiu aos céus e ele prometeu que há de vir e ele virá e não tardará. Conclusão: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que Jesus, ele é
O Filho de Deus é o Deus Filho, é o Deus entre nós, e nós não fomos salvos por homens. A nossa redenção não está baseada em religião, mas foi Cristo quem pagou o preço pela nossa redenção. Ele é o único meio para qualquer homem chegar-se a Deus. Não há nenhum outro meio. Repito, não é religião, não é pastor, não é padre, não é papa, não é guia espiritual, somente Jesus. Não é santos, ou alguém canonizado, ninguém, absolutamente, não é Pedro, não é Paulo, não é João, ninguém, absolutamente ninguém pode fazer essa ponte entre o homem e Deus, a não ser Jesus. Qualquer um que tomar para si esse lugar deve ser rejeitado, porque Jesus é a única ponte entre o homem e Deus. Deus nos ajude, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Espero que nessa 1 hora de relógio que passamos aqui, que você possa minimamente ter sido edificado através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E você que ainda não tem o conhecimento de Cristo, não teve um encontro com Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Grande